Olha, a dor, ela faz parte da vida, né? É meio que inevitável. Mas e se a gente pensasse nela de um jeito diferente? E se ela não for um castigo? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar numa perspectiva espiritual que muda tudo, que enxerga o sofrimento não como um ponto final, mas na verdade como uma preparação para algo muito maior. Tudo começa com aquela pergunta, sabe? Aquela que aperta o peito em momentos difíceis e que, com certeza, todo mundo já se fez. Meu Deus, por que as pessoas boas sofrem tanto? Por que tanta gente boa passa por tanta coisa ruim? É uma busca por sentido no meio do caos, né? Uma questão que vem do fundo da alma. E a resposta, curiosamente, vem com outra pergunta. Uma metáfora que faz a gente parar para pensar. Quando alguém vai colher uma flor, qual é a escolhida? A ideia aqui é poderosa. As pessoas boas seriam como as flores mais bonitas do jardim. Elas não são colhidas por acaso, mas sim por causa da sua beleza, para um propósito especial. Então vamos aprofundar um pouco essa ideia. Nessa primeira parte, a gente vai ver como algo que parece, poxa, uma injustiça enorme do nosso ponto de vista, pode, na verdade, ser parte de um propósito muito maior. Continuando com essa imagem da flor, sabe? A dor de ser arrancado de algum lugar, seja de um emprego, de um relacionamento, de uma cidade, é vista aqui como um replantio. Um processo que, nossa, dói muito, mas que é essencial para levar a gente para um jardim maior. Um lugar onde há mais espaço para crescer, para florescer de verdade. E isso tudo leva a gente para uma distinção que é fundamental. A diferença entre simplesmente acreditar e, de fato, confiar. Porque, vamos combinar, uma coisa é dizer que acredita em algo maior. Outra, bem diferente, é entregar, é confiar no processo, principalmente naqueles momentos em que nada faz sentido, né? Olha só como a diferença fica clara aqui. Acreditar é reconhecer que existe um poder. É basicamente dizer, Deus pode fazer isso. Agora, confiar é outro nível. É uma entrega total, é conseguir dizer, olha, mesmo que não saia do jeito que eu quero, eu sei que Ele sabe o que é melhor. É aceitar que tem um plano maior acontecendo, mesmo que a gente não enxergue. E essa ideia não é nova, né? Olha só o que diz em Provérbios. O convite é bem direto. Não dependa do seu próprio entendimento, que é tão limitado. A ideia é confiar na direção que está sendo dada, mesmo sem ter o mapa completo da jornada na mão. É um salto de fé. Então, o ponto central é esse. Sabe, a verdadeira fé não aparece quando a gente finalmente entende o plano. Não, ela se mostra na nossa capacidade de descansar, de encontrar paz em quem está no controle do plano. É conseguir respirar fundo no meio da tempestade. Ok, mas e a dor? Onde a dor entra nessa história toda de confiança? A questão é que a dificuldade não é vista como tempo perdido. Pelo contrário, é o momento em que a fundação está sendo construída, a base para poder aguentar o peso das coisas boas que estão vindo. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, olha esse dado. É impressionante. Mais de 99% das pessoas que ganham na loteria, depois de uns anos, acabam com mais dívidas do que tinham antes. Mas por quê? É simples. Elas receberam uma bênção gigante, mas não tinham a menor estrutura para lidar com ela. E é exatamente aí que a gente entende o ponto. Uma bênção, para ser uma bênção de verdade e durar, precisa de uma estrutura interna. Sem ter maturidade, sem ter o caráter preparado, sem sabedoria, que, vamos ser sinceros, muitas vezes a gente só aprende na marra, na dificuldade. Aquilo que era para ser maravilhoso vira um peso, vira um problema enorme. Tá, mas e quando tudo fica em silêncio? Aqueles momentos terríveis em que parece que nada acontece, que ninguém está ouvindo. O que fazer? É disso que a gente vai falar agora. O que acontece quando parece que não está acontecendo nada? A chave aqui é uma virada de chave na nossa cabeça. Uma mudança de perspectiva. O que a gente vê como o caos, na verdade, pode ser uma construção em andamento. Aquela demora que frustra a gente pode ser o tempo perfeito sendo ajustado. E a dor que a gente sente? Talvez seja exatamente o processo que está lapidando o nosso caráter. Pensa numa semente. A analogia é perfeita. O crescimento mais importante, o que vai dar sustentação para a planta, acontece ali, no escuro, debaixo da terra. Ninguém vê. As raízes ficam fortes muito antes de qualquer folhinha aparecer. Então, é bom lembrar, só porque a gente não vê progresso, não quer dizer que nada esteja acontecendo. Essa frase aqui, ela resume tudo. O milagre não começa na hora que a gente vê ele acontecer. Não, ele começa muito antes, no momento em que a gente escolhe continuar acreditando, mesmo quando olha ao redor e não vê absolutamente nada mudando.
É nesse ato de persistir que a mágica, a transformação, realmente começa. E tudo isso nos traz para a parte final, para a mensagem de esperança. A ideia de que se a gente se segurar firme, se a gente perseverar na confiança, uma hora a luz aparece, uma hora vem a clareza, vem o avanço. A promessa é que um dia, olhando pelo retrovisor, tudo vai fazer sentido. A perspectiva muda completamente. Aquela demora que parecia um castigo, na verdade foi um livramento. O silêncio que parecia abandono era a resposta. E aquela perda que doeu tanto vira a história, o testemunho que vai ajudar outras pessoas. E fica aqui um alerta, que é muito forte. A ideia de que muita, mas muita gente mesmo desiste faltando um dia, um passo, a um suspiro do milagre acontecer. É que a batalha mais difícil costuma ser justamente antes da grande vitória. Aguentar firme nesse trecho final é tudo. E aqui a gente chega no ponto alto, naquela clareza que só o tempo traz. A percepção de que o fim do nosso plano foi na verdade o comecinho do propósito de verdade. É como a frase diz, né? Ah, se eu soubesse que era isso, eu teria confiado mais. É um pensamento que bate fundo. Então, para fechar, fica essa pergunta no ar, para a gente pensar. E se esse momento agora, que parece o fim da linha, o plano que deu errado, a porta que se fechou na cara, e se isso for, na verdade, o ponto de partida, o exato começo do propósito maior,